Meu cunhado, que se casou com minha irmã, disse à minha esposa que estava apaixonado por ela. Isso levou a uma série de descobertas horríveis em nossa família. Ontem, do nada, meu cunhado perguntou à minha esposa se ela poderia encontrá-lo para almoçar. Ele disse que havia algo que ele precisava conversar com ela. Quando minha esposa me contou sobre seu convite, ela pareceu confusa, mas não muito preocupada. Você acha que é sobre minha irmã? Ela perguntou, franzindo a testa. Talvez eles estejam tendo problemas e ele queira ter uma perspectiva feminina sobre as coisas. Achei toda a situação estranha. Meu cunhado nunca tinha entrado em contato com minha esposa dessa forma antes, mas ele frequentemente mandava mensagens para ela e outros membros da família por motivos mundanos. Então, não pensei muito sobre isso. Afinal, éramos uma família unida e não era incomum para nós apoiarmos uns aos outros em tempos difíceis. Vá descobrir, eu disse a ela, ignorando o meu desconforto inicial. Minha esposa concordou, decidindo encontrá-lo em um café perto de seu escritório no dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto ela estava se preparando para o trabalho, ela mencionou o almoço novamente. Ainda não tenho certeza do que é isso, é sobre ela, disse, com uma pitada de preocupação em sua voz. Eu a tranquilizei, dizendo que provavelmente não era nada sério. Apenas ouço o que ele tem a dizer e, se for algo que precisamos ajudar, descobriremos juntos, eu disse. É um café movimentado, cheio com a multidão habitual da hora do almoço, e minha esposa se sente um pouco mais à vontade em um ambiente tão público. Ela chega um pouco mais cedo, encontrando uma mesa perto da janela, onde ela pode ficar de olho na entrada. Ele chega alguns minutos depois, parecendo mais nervoso do que ela nunca ouviu. Eles trocam as gentilezas habituais, falando sobre o trabalho e as crianças por alguns minutos. Mas, assim que a comida chega, ele respira fundo e mergulha no que realmente veio dizer. Ele começa elogiando-a, dizendo a ela como ela está linda. No começo, ela acha que ele está apenas sendo educado, mas então ele continua. Ele diz a ela como ela sempre foi a luz em sua vida, como ela o faz sentir coisas que ele nunca sentiu antes. Foi amor à primeira vista, ele diz, com a voz trêmula. Eu te amei desde o momento em que coloquei os olhos em você pela primeira vez. Se você fosse minha, eu te trataria como a rainha que você é. Eu te daria tudo o que você merece. Minha esposa fica chocada. Ela olha para ele, sem conseguir acreditar no que está ouvindo. Esse homem, meu cunhado, casado com minha irmã e pai de seus 2 filhos, está abrindo seu coração para ela. Ele exagera, fazendo grandes promessas sobre como a vida seria diferente se eles estivessem juntos. Ele continua dizendo como ele vem segurando esses sentimentos por anos, como ele a observa e a admira de longe, sentindo cada vez mais que eles foram feitos para ficar juntos. Ela tenta interrompê-lo para dizer que ele está cometendo um grande erro, mas ele continua falando por cima dela, quase como se tivesse ensaiado esse discurso 1000 vezes em sua cabeça. Veja bem, esse homem sempre teve um relacionamento amigável com minha esposa. Nossa família se vê frequentemente, já que somos um grupo muito unido. Ele sempre foi o tio divertido para nossos filhos, o cara que está lá em todos os churrascos em família, todos os jantares de feriado. Ele manda mensagem para minha esposa frequentemente, mas sempre foi sobre coisas mundanas, as crianças, agendar eventos familiares, coisas assim. Nada excessivamente sexual, nada que pudesse disparar qualquer alarme. Na verdade, ele manda mensagem e liga para minha mãe também. Eles têm um relacionamento amigável, e nenhum de nós nunca pensou nada sobre isso. Para nós, ele sempre foi apenas um cara legal, alguém em quem confiamos implicitamente. Então, ouvir minha esposa contar isso para mim é como um soco no estômago. Minha esposa não o deixa terminar. Ela se levanta, sua cadeira raspando alto contra o chão, e sai. Ela está tremendo enquanto me liga, me contando tudo o que aconteceu. Enquanto ela está no telefone comigo, as mensagens dele começam. Primeiro, são desculpas. Ele não quis dizer isso, ele acha que é apenas paixão, ele sente muito por deixá-la desconfortável. Mas o estrago já está feito. Ela sai do trabalho mais cedo para voltar para casa e falar comigo sobre isso, com o telefone dela vibrando incessantemente com suas ligações e mensagens.
Eu digo a ela para atender uma de suas ligações e colocá-lo no viva voz para que eu possa ouvir. Ele está chorando, implorando para ela não contar a minha irmã. Ele continua dizendo que foi um erro, que ele interpretou mal os sinais, que ele pensou que ela sentia o mesmo. Aparentemente, quando estávamos juntos no último fim de semana, ele pensou que minha esposa estava flertando com ele, que eles tiveram um momento a sós em nossa cozinha onde ele sentiu uma conexão. Minha esposa é uma grande destruidora de bolas, e eu suponho que posso ver como isso pode ser considerado flerte, mas isso está além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Ele pergunta se ela me contou, e eu respondo que sim, enquanto estou no viva voz. Então, ele começa a me implorar também, implorando para que mantenhamos isso em segredo. Isso continuou por um tempo, ele implorando, e nós ouvindo. Minha pergunta principal era se ele tinha traído minha irmã antes. Ele jurou que não tinha, jurou pela vida de seus filhos, que era só minha esposa. Ele disse que eu deveria entender que era ela, somente ela. Naquele momento, eu tinha terminado de ouvir. Eu disse a ele que não faria nada esta noite e que ligaria para ele amanhã. Agora ficamos com essa bagunça, sem saber o que fazer a seguir. Minha esposa diz que deveríamos dirigir até lá agora mesmo e contar para minha irmã, mas a ideia de destruir a família da minha irmã está me matando. Pensar no que isso fará com minhas sobrinhas me dá vontade de vomitar. Eu sei que a coisa certa a fazer é contar para minha irmã, mas também estou pensando na minha esposa. Não é culpa dela, mas com certeza haverá ressentimento da minha família, mesmo que minha irmã não se divorcie dele e eles se reconciliem. Não consigo ver como ficaremos juntos novamente como éramos antes, se é que todo esse episódio pode destruir minha família. Eu não dou a mínima para ele. Ele tentou destruir minha família, mas eu me importo com todos os outros. Asterisco asterisco atualização asterisco asterisco então, todos que me disseram ontem à noite que eu mal podia esperar para contar para minha irmã estavam certos. Um pouco depois das 12, recebi uma ligação da minha irmã. Ela parecia chateada e disse que tinha que me contar algo. Meu coração afundou quando ela explicou que seu marido, meu cunhado, tinha ido até ela em lágrimas, alegando que minha esposa tinha tentado começar um caso com ele. Ele contou uma história onde minha esposa era a instigadora, tentando jogar a culpa inteiramente sobre ela. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Eu imediatamente disse a minha irmã que não era o caso e assegurei a ela que eu estaria certo. Essa situação precisava ser resolvida cara a cara, não por telefone. Eu desliguei, com uma sensação de urgência, liguei para meus pais. Eu acordei minha mãe e meu pai, explicando o que estava acontecendo em frases rápidas e curtas. Meu pai estava furioso, minha mãe parecia chocada, mas resoluta. Eles concordaram em ir para a casa da minha irmã para sentar com seus filhos, oferecendo o apoio que ela precisaria desesperadamente. Agora, em seguida, eu liguei para meu irmão mais novo. Ele respondeu grogue, a confusão se transformando em alarme enquanto eu o preenchia. Ele prometeu vir para nossa casa e ficar com nossos filhos, garantindo que eles não seriam deixados sozinhos durante essa turbulência. Sua presença calma e constante seria um conforto para eles. Enquanto isso, minha esposa já estava reunindo suas coisas. Seu rosto pálido e abatido, ela estava temendo o confronto, mas sabia que era necessário. Saímos de casa com pressa, e a viagem até a casa da minha irmã pareceu mais longa do que realmente foi. O silêncio no carro era pesado, nós dois perdidos em nossos pensamentos. Quando chegamos, a cena era ainda mais tensa do que eu imaginava. Minha irmã está na varanda da frente com meu cunhado. Quando chegamos lá, ele parece derrotado, os olhos abaixados, sua postura caída em derrota. Ele sabe que temos as mensagens de texto e mensagens de voz, a prova inegável de sua traição. Eu realmente não sei o que ele esperava realizar ligando para minha irmã no meio da noite com suas mentiras. Talvez ele pensasse que poderia se adiantar a reviravolta da história. A narrativa para se salvar, mas foi um esforço fútil. Enquanto caminhamos até eles, a tensão no ar é palpável. Minha esposa está tremendo, seu rosto uma máscara de raiva controlada e mágoa. Ela entrega o telefone para minha irmã sem dizer uma palavra. Minha irmã o pega, suas mãos firmes, mas seus olhos queimando com uma mistura de fúria e dor. Ela rola pelas mensagens, sua expressão endurecendo a cada uma que ela lê. Então,
ela ouve as mensagens de voz, as evidências condenatórias de suas declarações e suas recusas. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, meu cunhado começa a soluçar. Este é um homem que corre para prédios em chamas, que enfrenta perigos diariamente sem vacilar. Vê-lo assim, quebrado e vulnerável, é chocante. Seus gritos são profundos e guturais, crus com arrependimento e medo. É uma cena que é quase surreal, um grande bombeiro durão colocado de joelhos por suas próprias ações. O rosto da minha irmã permanece impassível, uma máscara de determinação severa. Ela sempre foi durona, mas agora ela está inflexível. Ela espera que ele termine, seu silêncio mais poderoso do que quaisquer palavras. Quando ele finalmente se acalma, ainda soluçando com os restos de seus soluços, ela fala. Faça as malas e vá, ela diz, sua voz fria e clara. Eu não suporto olhar para você. Ele tenta argumentar, para defender seu caso, mas ela não quer nada disso. Pare, ela estala, cortando suas palavras. Não há nada que você possa dizer que vai melhorar isso. Ela se afasta dele, caminha até minha esposa e a puxa para um abraço. É um momento de solidariedade entre elas, um pequeno conforto no meio deste pesadelo. Elas são amigas desde a faculdade e a força de seu vínculo é evidente. É um alívio ver que, apesar de tudo, elas estão juntas. Isso me deixa de pé, com meu cunhado. Ele está um caco, seu rosto vermelho inchado de chorar, seus ombros caídos. Ele olha para mim, seus olhos implorando por algum tipo de compreensão ou perdão, mas eu não tenho nenhum para oferecer. Ele tenta falar, sua voz falhando, mas eu o interrompo. Você precisa ir embora, eu digo firmemente. Esta é sua bagunça, você precisa lidar com as consequências. Ele acena derrotado e lentamente entra para arrumar suas coisas. Minha irmã fica com minha esposa, as duas conversando calmamente, apoiadas umas nas outras para apoio. O resto da noite é um borrão de conversas e planos. Todos nós nos unimos em torno da minha irmã, ajudando-a a descobrir o que fazer a seguir, como proteger seus filhos do fallout. Minha irmã começa a questionar minha esposa, tentando entender por que seu marido pensou que tudo isso poderia dar certo. Ele deve ter tido algum motivo para acreditar que ela retribuiu seus sentimentos. Minha irmã insiste que não houve problemas em seu casamento, tudo tinha sido normal. Minha esposa está chorando neste momento, lágrimas escorrendo em seu rosto enquanto ela tenta dar sentido à situação. Não há nada que você não tenha visto, ela diz, com a voz trêmula. Ela entrega o telefone para minha irmã novamente e, juntas, elas cuidadosamente analisam todas as mensagens de texto enviadas nos últimos 2 anos. Elas leem cada uma cuidadosamente, procurando por qualquer indício de comportamento inapropriado, mas não há nada lá. Minha esposa estava apenas sendo ela mesma. Ela tem uma personalidade brincalhona, sempre brincando e provocando. É parte do que a torna tão adorável e acessível. Meu cunhado tem um senso de humor semelhante e eles sempre provocaram um ao outro de uma forma alegre e inofensiva. Ela faz o mesmo com minha mãe e meu irmão mais novo. É só como ela interage com as pessoas. O único incidente que minha esposa consegue pensar, que pode ter sido mal interpretado, aconteceu no último fim de semana. Ela conta, tentando identificar onde as coisas deram errado. Eles estavam todos juntos em nossa casa e ela e meu cunhado ambos alcançaram a geladeira ao mesmo tempo. Eles brincavam, empurrando para ver quem chegaria primeiro, rindo enquanto faziam isso. Então ele a deixou ganhar, mas depois alcançou a cintura dela para pegar uma cerveja, movendo a mão lentamente. Ela admite que, naquele momento, a maneira como ele fez isso pareceu um pouco inapropriada. Foi um sentimento passageiro e ela ignorou, não querendo fazer um grande alarido sobre isso. Ela se pergunta agora se seu silêncio deu alguma esperança equivocada. Minha irmã escuta, sua expressão suavizando. Ela não culpa minha esposa por nada disso. Ela a conhece bem o suficiente para entender que sua natureza brincalhona não é um convite para mais nada. Não é sua culpa, ela a tranquiliza, e minha esposa concorda, embora a culpa ainda persista. Enquanto elas terminam de ler as mensagens, fica claro que nunca houve atração mútua, nenhum sinal oculto ou flerte secreto. Minha esposa estava apenas sendo ela mesma e meu cunhado pegou isso e distorceu em algo.
Não era a percepção de que esse mal-entendido causou tanta dor é quase demais para suportar, mas pelo menos, por enquanto, a crença da minha irmã em minha esposa permanece intacta. Então minha irmã começa a vasculhar seu MacBook para ver o que mais ela não sabe. Ela está com raiva e frenética neste momento, suas mãos tremendo enquanto ela digita. Ela adivinha a senha e, na terceira tentativa, ela está dentro. Com uma respiração profunda, ela começa a procurar em seus arquivos, procurando por qualquer coisa que possa lançar mais luz sobre esse pesadelo. Não demora muito para ela encontrar algo perturbador. Ali, enterrado em uma pasta rotulada inofensivamente, estão muitas fotos da minha esposa. Elas datam de anos atrás e o que é mais perturbador é que elas são sempre fotos isoladas, só dela, nunca em ambientes de grupo ou momentos familiares espontâneos. Minha irmã clica nelas, sua raiva se transformando em um horror frio e assustador. Um conjunto de fotos se destaca. Alguns anos atrás, fizemos uma viagem de casal para o Caribe. Foram férias raras, sem as crianças, e minha esposa se sentiu mais relaxada no ambiente somente para adultos. Usou um biquíni. Ela geralmente não prefere trajes de banho mais modestos, mas desta vez ela se sentiu confortável o suficiente para fazer isso. Provavelmente havia 50 fotos dela naquele biquíni, cada uma tirada sem seu conhecimento. O rosto da minha irmã empalidece enquanto ela esrola. Fica claro que ele tirava essas fotos secretamente há anos, colecionando-as obsessivamente. A percepção de que ele tem abrigado essa fixação, espreitando nas sombras de eventos familiares, envia um arrepio pela espinha dela. Isso agora entra em território de ordem de restrição. Ela se pergunta em voz alta, sua voz quase um sussurro. Isso tomou um rumo assustador, muito além do que qualquer um de nós havia imaginado. A fronteira entre inapropriado e totalmente perturbador foi cruzada. Ela nos chama, mostrando as fotos. Minha esposa engasga, sua mão voando para sua boca em choque. Ela não tinha ideia de que ele estava fazendo isso, nenhuma pista de sua obsessão. Minha irmã, sua raiva agora temperada por um profundo sentimento de traição, começa a falar sobre os próximos passos, ação legal, proteção para seus filhos e uma ordem de restrição. Todas as possibilidades que precisam ser consideradas. Agora, estamos todos cambaleando com esta nova descoberta. O homem que pensávamos conhecer, em quem confiávamos como marido, um pai e um cunhado, mostrou um lado de si mesmo que é sombrio e perturbador. Não é mais apenas uma questão de paixão, é algo muito mais insidioso. Infelizmente, a confusão continua. Minha irmã concordou em falar com o marido ontem à noite e deixá-lo se explicar. Ela estava determinada a obter a história completa e decidiu envolver minha esposa diretamente para garantir que não haveria mentiras ou meias-verdades. Eles marcaram uma chamada do FaceTime com minha esposa e eu ouvi fora da câmera. Meu coração batia forte, com uma mistura de raiva e medo. Minha irmã sempre gravou completamente a conversa inteira, para uma boa medida. Assim que a ligação começou, a tensão era palpável. Meu cunhado parecia exausto, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele começou hesitante, sua voz trêmula. Mas, enquanto ele falava, a verdade começou a jorrar e a história se desenrolou de uma forma que nenhum de nós havia previsto. Ele descreveu momentos em que se viu observando-a, cativado por sua presença, mesmo quando ela estava apenas sendo ela mesma, brincalhona e gentil. Ele detalhou como tentou suprimir esses sentimentos, convencendo-se de que eram inofensivos, mas, com o tempo, sua obsessão cresceu. Ele começou a encontrar maneiras de estar perto dela com mais frequência, se oferecendo para ajudar em eventos familiares, dando desculpas para enviar mensagens de texto sobre coisas triviais. Foi um processo lento e insidioso que eventualmente levou ao ponto em que ele se sentiu compelido a confessar seus sentimentos, iludindo-se a acreditar que ela poderia se sentir da mesma forma que minha irmã. Minha irmã ouviu, seu rosto uma máscara de raiva controlada e desgosto. Ela não o interrompeu, deixando-o cavar sua própria cova com cada palavra. Minha esposa, por outro lado, ficou visivelmente abalada ao ouvir há quanto tempo isso estava acontecendo, o quão profundamente sua obsessão era. Quase demais para ela suportar. Quando ele terminou, houve um silêncio pesado. Minha irmã finalmente falou, sua voz gelada.
O que fez você pensar que minha esposa me deixaria por você? Ela perguntou, seus olhos perfurando os dele. Ele gaguejou, lutando para encontrar as palavras certas. Ele mencionou a suposta atração mútua, os momentos que ele interpretou mal como sinais de reciprocidade dela. Minha esposa e irmã explodiram naquele ponto, sua raiva reprimida e frustração transbordando. Havia muitos palavrões, muitos gritos. A emoção crua de traição e mágoa vindo à tona. Minha esposa desligou a ligação, suas mãos tremendo, seu rosto pálido. Ela estava preocupada comigo, por nós, me assegurando repetidamente que a atração era unilateral. Eu acreditei nela. Eu sempre acreditei, mesmo que ela achasse-o fisicamente atraente em algum momento. Eu sabia que ela nunca agiria sobre isso. Ela leva a sério a confiança e a fidelidade, algo que ela deixou claro no início do nosso relacionamento. Toda essa aprovação foi uma fantasia distorcida dos meus cunhados, uma ilusão perigosa que quase destruiu nossa família. A tensão que estava aumentando durante a ligação finalmente explodiu em uma tempestade de palavrões e gritos. A voz da minha esposa era uma mistura de fúria e mágoa, enquanto a da minha irmã era de aço implacável. A enxurrada de emoções estava dominando o ar, denso com traição e descrença. O telefonema terminou abruptamente quando minha esposa, tremendo e perturbada, desligou. Porque ela estava preocupada comigo, ela se virou para mim com os olhos arregalados de medo e confusão. Era unilateral, ela me garantiu, sua voz tremendo. Eu nunca pensei que não fosse. Eu respondi, tentando acalmá-la. Mesmo que ela o achasse fisicamente atraente em algum momento, eu sabia que ela nunca agiria sobre isso. Ela simplesmente não é esse tipo de pessoa. No início do nosso relacionamento, houve um momento que encapsulou sua posição sobre confiança e fidelidade perfeitamente. Eu me lembro de vê-la uma manhã enquanto ela estava se vestindo, admirando-a sem dizer uma palavra. Ela percebeu, me deu um sorriso provocador e perguntou se eu gostei do que vi, mas então sua expressão ficou séria, quase fria. Nunca mais, ela disse, seu tom não deixando espaço para mal-entendidos. Ou você nunca verá isso de novo. Ela quis dizer cada palavra. Minha esposa leva a sério a confiança. Uma vez que é quebrada, é quase impossível para M. Enquanto eu estava sentado lá, repetindo a cena caótica em minha mente, não pude deixar de refletir sobre meu cunhado. Eu sabia que ele era um pouco arrogante, sempre andando com uma certa arrogância, mas, meu Deus, eu nunca soube que ele se considerava tão bem a ponto de acreditar que poderia fazer algo assim. Suas ilusões de grandeza eram surpreendentes, completamente desligadas da realidade. Eu conversei com minha irmã mais tarde, uma vez que o choque inicial começou a passar, e nós pudemos falar mais calmamente. Ela estava resolutamente determinada a proteger seus filhos das consequências das ações de seu marido. Ela me disse que entraria em contato com um advogado na primeira hora da manhã de segunda-feira para ver quais medidas ela poderia tomar para limitar sua exposição aos filhos. Ela queria garantir que eles estivessem protegidos de grande parte dessa confusão possível. No que me diz respeito, ele está desligado da realidade, ela disse, sua voz firme, com determinação. Sua preocupação não era mais sobre salvar seu casamento, mas sobre proteger seus filhos e manter uma aparência de estabilidade para eles. De qualquer forma, meu cunhado voltou para casa ontem, não porque minha irmã o quer de volta, mas porque ela não pode impedi-lo legalmente. Apesar da turbulência e da clara traição, ele tem o direito de estar em casa até que o processo judicial avance. A atmosfera está tensa e desconfortável, cheia de palavras não ditas e ressentimento palpável. Eles acabaram, e eu acho que ele percebe que agora há um olhar vazio em seus olhos, como se ele entendesse que qualquer esperança que ele tinha de salvar seu casamento acabou. O advogado disse à minha irmã que, como o comportamento do meu cunhado nos últimos dias foi documentado, há uma boa chance de que ela receba a custódia total das crianças. As mensagens de texto, mensagens de voz e o perturbador cache de fotos pintam um quadro claro de sua obsessão e instabilidade. Ele nem parece querer lutar contra ela. É como se ele soubesse que perdeu tudo e está cansado demais para lutar. Minha irmã ficará bem. Ela é mais forte do que parece, e qualquer amor que ela tinha por ele se foi.
Ela se move pela casa com um ar determinado, seu foco agora inteiramente em seus filhos e seu futuro. Ela não parece estar arrasada com isso, em vez disso, ela parece alguém que finalmente viu a verdade e está pronta para seguir em frente. As crianças não sabem o que aconteceu, mas sentem que algo está errado. As crianças sempre sabem, mas não sabem os detalhes. Meu cunhado nunca estava por perto de qualquer maneira quando as crianças estavam em casa. Ele costumava dormir no quartel dos bombeiros, fazendo turnos duplos, em horas extras. Sua ausência era uma constante em suas vidas, um silêncio, mas sempre presente. Lacuna a qual eles se acostumaram, mas certamente será difícil para eles quando souberem o que vai acontecer. A estabilidade de sua casa, a presença de ambos os pais, mesmo que tenha sido fraturada, mudará. Minha irmã está preparada para isso. Ela já falou com um psicólogo infantil para ajudá-los a navegar pelas inevitáveis perguntas e emoções que surgirão. Ela está pronta para ser mãe e pai, para fornecer a eles o amor e o apoio de que precisarão. Quanto ao meu cunhado, ele fica no quarto de hóspedes, uma figura silenciosa em uma casa que não parece mais seu lar. Ele parece resignado ao seu destino, seguindo os movimentos, mas desprovido de qualquer luta real. É uma visão triste e lamentável, mas minha simpatia é limitada. Alguns dos meus amigos disseram que deve haver mais mulheres, que alguém tão obsessivo como meu cunhado não poderia ter se fixado em apenas uma pessoa, mas, até onde podemos dizer, não houve mais ninguém. É realmente apenas a obsessão por minha esposa. Sua fixação por ela tem sido singular e intensa, não deixando espaço para mais ninguém. Depois que tudo veio à tona, minha esposa bloqueou seu número de telefone, tentando criar alguma distância e se proteger de seus avanços indesejados. Mas, na mesma noite em que ele voltou para casa, ele enviou um e-mail para minha esposa de uma conta que ele tinha acabado de criar. Começou com um pedido de desculpas aparentemente sincero, mas rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. Ele começou dizendo que nunca conseguiu terminar no restaurante naquele dia, o que implicava que havia mais que ele precisava confessar. Então, ele começou, em parágrafos e parágrafos, sobre todas as coisas que ele ama em minha esposa. Ele detalhou o desespero que sentia, as emoções avassaladoras que o levaram a agir de forma tão irracional. Ele contou cada pequeno detalhe que admirava nela, seu sorriso, sua risada, a maneira como ela interagia com os outros. Era, no mínimo, perturbador. Veja sua obsessão exposta de forma tão gritante. Ele mencionou sua suposta atração mútua novamente, insistindo que havia uma tensão sexual palpável entre eles, que ele sempre sentiu que estava delirando, confundindo sua natureza amigável e brincalhona com algo mais. Ele pintou um quadro de uma conexão que existia apenas em sua mente, uma fantasia que ele se convenceu de que era real. O e-mail terminou com uma seção bastante grande sobre mim. Vamos apenas dizer que eu não sabia que ele tinha uma opinião tão baixa sobre mim. Ele tinha certeza de que eu não estava satisfazendo minha esposa adequadamente. Ele criticou tudo, desde minha aparência até meu comportamento, insinuando que eu era de alguma forma indigno dela. Suas palavras tinham a intenção de me minar, para semear sementes de dúvida e insegurança. Ler o e-mail foi um soco no estômago. Estava claro que sua obsessão por minha esposa havia distorcido suas percepções e alimentado seu desdém por mim. Ele me via como um obstáculo, alguém indigno da mulher que ele havia colocado em um pedestal. Mas, em vez de me sentir ameaçado, isso apenas solidificou minha determinação de proteger minha esposa e minha família de seus delírios. Nós encaminhamos o e-mail para minha irmã e seu advogado. Era mais uma evidência de seu estado de espírito instável, outra peça do quebra-cabeça que mostrou quão longe ele estava. Este e-mail, com sua mistura de desculpas, obsessão e vitriolo, pode ser o suficiente para removê-lo de casa permanentemente. Por enquanto, minha esposa e eu estamos vivendo um dia de cada vez. O apoio de nossos amigos e familiares tem sido inestimável, nos ajudando a navegar nesta situação surreal e dolorosa. Finalmente, minha esposa não está muito bem, mas ela está melhorando a cada dia. Ela se sente culpada por estar muito confortável perto do meu cunhado. Normalmente, ela é muito cuidadosa em estabelecer limites com outros homens. Caso não tenha ficado claro, minha esposa é muito cuidadosa e exigente com os limites que estabelece em qualquer relação. Ela sempre foi assim. E,
Embora eu a compreenda perfeitamente, isso também me deixou um pouco preocupado, vendo como a situação foi distorcida aos olhos do meu cunhado. Ele estava tão cego pela obsessão que não conseguia perceber que sua visão de mim, de minha esposa, e até mesmo da própria realidade, estava totalmente alterada. Minha esposa tem sido um pilar de força durante toda essa tempestade. Eu a vejo, tentando equilibrar suas próprias emoções enquanto também oferece o suporte necessário para que nossa família, especialmente as crianças, possa seguir em frente. O peso que ela carrega não é pequeno, mas ela tem mostrado uma resiliência que me deixa sem palavras. Eu, por outro lado, tenho tentado ser o mais presente e firme possível. Cada conversa, cada decisão, é uma tentativa de restaurar a estabilidade que foi quebrada. Eu nunca imaginei que estaria nesse tipo de situação. Pensar que um membro da família poderia agir de forma tão destrutiva foi algo que nunca passou pela minha cabeça, e agora estamos todos lidando com as consequências. Eu sinto um misto de emoções, desde raiva até uma tristeza profunda. A raiva vem pela traição, pela quebra da confiança, pela dor causada à minha esposa, à minha irmã e às crianças. A tristeza vem ao perceber o quanto tudo isso afetou minha irmã, como ela está perdida em uma luta que não escolheu, tentando proteger seus filhos e lidar com a devastação do que aconteceu em seu casamento. É surreal, mas eu sei que é a realidade. Tudo o que posso fazer é continuar ao lado da minha esposa e ajudar minha irmã da melhor maneira possível, dando-lhe o espaço necessário para que tome as decisões que julgar corretas. O que resta agora é seguir em frente, mesmo que, no fundo, a ferida ainda esteja muito aberta. Sei que o caminho à frente será longo, mas a confiança e o amor que temos um pelo outro, minha esposa e eu, são os alicerces que vão nos ajudar a enfrentar o que vem pela frente. O futuro pode ser incerto, mas sei que vamos sair disso mais fortes. Comenta aí se gostou e se inscreva no canal.